Luz. Olá, queridos alunos, vamos dar continuidade à nossa aula sobre as fases do capitalismo. Como nós já dissemos, as fases do capitalismo são três: o capitalismo mercantil, segundo, o capitalismo industrial, terceiro, o capitalismo financeiro. O capitalismo mercantil é aquele que se inicia após as cruzadas, a partir do século XI, com o desenvolvimento mercantil no Mediterrâneo, a partir do porto de Constantinopla, e que se inicia principalmente nas cidades italianas e também onde atualmente é Holanda, em Flandres, com as feiras mercantis e com as cidades-estado, em Florença, Veneza, Amsterdã. Esse é o período do capitalismo mercantil, do qual nós já falamos, e sobre a qual queremos fazer algumas observações da aula anterior. Essa fase do capitalismo mercantil é a fase de transição da passagem do feudalismo para o capitalismo. Sobre o feudalismo, nós temos que destacar a sua organização econômica, que se caracterizava pela autossuficiência, uma economia de trocas, onde não circulavam moedas, onde não havia um desenvolvimento urbano, uma vida toda centrada na agricultura. Do ponto de vista social, uma sociedade dividida em estamentos, em classes, chamados o clero, a nobreza e os servos. E do ponto de vista político, a fragmentação, a falta de uma autoridade central, que caracterizava, por exemplo, o Império Romano. O imperador tinha sua autoridade sobre toda a Península Ibérica, sobre todo o Império. As invasões dos povos nômades transformou a Europa num conglomerado de inúmeros reinos. Portanto, essa é uma característica política da Idade Média, a descentralização política, ou seja, a existência de inúmeros centros de poder, o que dificultava, o que aumentava o número de fronteiras, dificultando, por consequência, o desenvolvimento econômico, mercantil, interno na Europa. Portanto, o capitalismo mercantil se inicia com as cidades italianas e depois vai culminar, vai resultar no aparecimento dos Estados Nacionais, que vai ser liderado por Portugal e depois Espanha. É a fase da intensificação das trocas mercantis e finalizando depois com a formação dos impérios coloniais nas Américas, a partir da África, da exploração das costas da África, com a intensificação do tráfico de escravos para trabalhar nas colônias, inicialmente na Europa, depois nas colônias. O caminho para as Índias Orientais, resultando na chegada à América, aos povos americanos, ao domínio dos índios, no caso do Brasil, América Portuguesa, América Espanhola. É o período então do chamado colonialismo, formação de colônias, o chamado colonialismo. Bom, essa então foi a primeira fase. A segunda fase, sobre a qual nós iremos falar agora, é sobre o capitalismo industrial. E se inicia a partir de 1750, com a primeira Revolução Industrial, e que vai ter como centro agora a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Qual é o motivo? Quais são os motivos que explicam o pioneirismo inglês? Os motivos explicam o fato da Inglaterra ser o primeiro país, primeira nação, primeiro lugar onde acontece a Revolução Industrial. Sobre isso é importante falar também. E sobre isso, há fatores que vêm desde antes da Revolução Industrial. Em primeiro lugar, as revoluções inglesas que acontecem no século XVII vão ser um dos fatores
As revoluções inglesas, que se iniciam em 1640, sob a liderança de Cromwell, chamada Revolução Puritana, as revoluções inglesas são aquele processo que se inicia em 1640, com a revolução chamada Revolução Puritana, sob a liderança de Cromwell, e termina em 1689, com a coroação de Guilherme de Orange e a adoção da monarquia constitucional. Ou seja, com o fim da monarquia absoluta, com o fim do poder absoluto dos reis. Finalmente, mais importante que isso, com o início do domínio da burguesia no poder. Então esse é um dos motivos. As revoluções inglesas que levam a burguesia ao poder são um desses fatores. Ou seja, se encerra então aquela fase da burguesia como simples sócia do Estado, o monarca e a nobreza tomando conta do poder durante todo esse período, sob a forma do absolutismo monárquico, onde o rei concentra todos os poderes em suas mãos, tal como dizia Luís XVI, l'état c'est moi, o Estado sou eu, ou seja, né, o exemplo máximo, o símbolo da monarquia absoluta, que foi a monarquia francesa. Então, com as revoluções inglesas, na Inglaterra, portanto, se inicia uma outra forma de governo, que vai ser agora a tônica, que vai começar a se expandir pelo mundo. Ou seja, é o fim do poder absoluto dos reis, é o fim do absolutismo monárquico, é o início da monarquia constitucional. Ou seja, os reis continuam a existir, só que com menos poder. Outro fator importante para que acontecesse a Revolução Industrial na Inglaterra foi a existência na ilha de carvão e de ferro, importantíssimo para a construção de máquinas, né, e também para alimentar as máquinas, do carvão para alimentar as máquinas, já que essa primeira revolução acontece sob o signo do vapor, então, a invenção da máquina a vapor, que vai alimentar não só as máquinas das fábricas, mas também vai revolucionar o sistema de transporte. As locomotivas que começam a percorrer, né, começam a encurtar as distâncias na Inglaterra. E a partir de então a Inglaterra começa a formar o seu império, o Império Britânico. Então nós vimos. E um outro fator importantíssimo também para que a Inglaterra se transformasse, fosse a pioneira da Revolução Industrial, foram os cercamentos dos campos, chamados Enclosure Acts, os atos de fechamento, de cercamento dos campos. O que foi isso? As propriedades dos senhores, que até então eram formadas por pastagens comuns, campos abertos, do qual os camponeses podiam usufruir nas suas pastagens, com o seu gado, com suas plantações. A partir de então passam a ser cercados com o intuito, com o objetivo de criação de carneiros. Os carneiros que vão agora fornecer a lã para as primeiras manufaturas e na sequência para as máquinas na fabricação de tecidos. Qual a importância do cercamento dos campos? A importância é que o cercamento dos campos vai gerar a mão de obra barata para as primeiras fábricas. A mão de obra barata. Ou seja, o cercamento dos campos vai expulsar milhares de famílias dos campos, que vão se transformar em vagabundos, entre aspas, como eles eram chamados. E durante décadas, esses andarilhos vão circular pelas estradas inglesas como um grave problema social. Durante algumas décadas, segundo Frederico Engels, que escreveu A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, o governo inglês vai tomar sérias medidas contra a ação desses andarilhos, que vão cometer pequenos crimes, pequenos roubos, para satisfazer suas necessidades, fome, por exemplo, cometendo o crime de
matar uma caça, que era proibido. A caça só era proibida para a nobreza, isso era um crime grave. Então, durante algumas décadas, segundo Engels, entre 50 a 60 mil vagabundos eram executados por enforcamento na Inglaterra. De tal maneira que a primeira leva de trabalhadores nas fábricas vão se constituir principalmente de mulheres e crianças. Uma frase famosa do Engels é que as camas não esfriavam, ou seja, as crianças órfãs eram agrupadas, reunidas pelos padres, pelas igrejas, que alugavam essas crianças, esses órfãos, para os industriais, e que dormiam nas camas, nos dormitórios organizados por esses primeiros industriais, trabalhando em turnos, diurno e noturno. Quando acabava o período diurno, as crianças iam dormir e